Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Como provar ao Espiritismo que João Batista não é a reencarnação de Elias? E se você gostar desse vídeo, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo, porque sobre esta questão a Bíblia tem a resposta. E é isso que vamos ver aqui agora. O Espiritismo usa a Bíblia para tentar provar a comunicação com mortos e a reencarnação. A Bíblia não ensina a reencarnação. A Bíblia ensina a ressurreição. Mas a explicação deles são as mesmas de sempre. São textos fora do contexto, versículos isolados e descontextualizados, passagens isoladas e de fácil refutação. Tem muito espírita que não conhece a Bíblia. Ele conhece apenas esse trecho aí, porque ele leu em algum livro ou algum site. Por isso, refutar um espírita dentro da Bíblia é muito fácil. Eu vou mostrar aqui as passagens mais usadas por eles da Bíblia. Vamos lá. Ensina o Espiritismo que João Batista é a reencarnação de Elias. Vamos ler o versículo mais usado, o primeiro deles. Malaquias 4, verso 5, veja aí. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Malaquias profetizou que Elias iria ministrar antes que viesse o dia do Senhor. Mas isso aqui foi uma metáfora e não literal. Isso se cumpriu em João Batista, que veio com o mesmo poder de Elias. Jesus também disse que João Batista era o Elias que haveria de vir. Mateus 11, verso 13. Jesus usou uma metáfora, uma figura de linguagem. E já vamos provar isso aqui. Veja na sua Bíblia aí, Lucas 1, verso 17, para vermos que Malaquias 4, 5 se cumpriu em João Batista. Se referindo a João Batista, irá adiante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista foi o precursor de Jesus. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele foi a ponte que ligou o Velho ao Novo Testamento. Este versículo aqui é o cumprimento da profecia de Malaquias 4:5, que já foi lido. João Batista veio no poder de Elias. Podemos ter um exemplo disso com o próprio Elias antes dele ser levado para o céu. Elias pediu para Eliseu que ele pedisse o que ele queria antes que fosse levado. 2 Reis 2, verso 9. Sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Veja bem, preste atenção. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Espírito aqui é poder. Da mesma forma que João Batista teve o mesmo poder de Elias. Ele veio na virtude e no poder de Elias. Ele teve o mesmo poder de Elias. Não tem nada a ver com reencarnação. E de qualquer forma, Elias não poderia ser a reencarnação de Elias por alguns motivos. Primeiro, Elias não morreu. O que é reencarnação? Reencarnação é uma pessoa que morreu e voltou em outro corpo. Elias não morreu. Por isso seria impossível alguém ser a reencarnação de Elias. Ele não morreu. Ele foi para o céu sem morrer.
Com isso, seria impossível se reencarnar em João Batista ou em qualquer outra pessoa. O próprio João Batista confessou que ele não era João Batista. Em Lucas 1, verso 21, perguntaram para ele se ele era Elias. E ele disse: não sou. Outra prova é que na transfiguração de Jesus, lá em Mateus capítulo 17, apareceram para Jesus Moisés e Elias. E agora, será se houve comunicação com mortos? Não, não houve. Eu vou provar aqui que não houve comunicação com mortos e também provar aqui que João Batista não é a reencarnação de Elias. Moisés morreu, até aí tudo bem. Mas Elias não morreu. E quem apareceu ali foi Moisés e Elias. Mas só que Elias não morreu. Nesse caso, não poderia ser a reencarnação de Elias, pois se fosse, quem teria que aparecer no monte da transfiguração teria que ser João Batista e não Elias, pois a última reencarnação de Elias foi João Batista. Então, se Elias voltou em outro corpo, quem deveria ter aparecido era João Batista e não Elias, sendo que ele se reencarnou em João Batista. Está vendo? A mentira tem perna curta. Não dá para distorcer a Bíblia. Enganam apenas aqueles que não conhecem a Bíblia. Mas se conhecer um pouquinho mais, ninguém engana. Não só Espiritismo, mas Testemunhas de Jeová, Adventista, Mormon e outras por aí. Não conseguem enganar. Na transfiguração de Cristo, não houve comunicação com mortos, pois quem falou com Moisés e Elias foi o Jesus Deus. Este é um dos textos usados pelo Espiritismo para alegar comunicação com mortos. Mas quem falou com eles foi o Jesus Deus. Veja que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana. Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. E para falar com eles, com Moisés e Elias, Jesus se transfigurou na sua forma divina. Leia lá para você ver. Transfigurar é mudar de figura. Jesus mudou de figura. E foi somente Jesus quem falou com eles. Por quê? Porque Jesus era Deus. Ele mudou da sua forma humana para a forma divina para falar com Moisés e Elias. Moisés morreu e Elias não morreu, mas ambos estavam no céu. A doutrina espírita não tem respaldo bíblico. Não só isso aqui, mas outras também, né? Eles usam a passagem lá da pitonisa, né? da médium, que Saul consultou a médium para dizer que Saul falou com Samuel. Eu tenho um vídeo aqui e vou deixar no final do vídeo para você ver. Naquele bannerzinho que tem no final ali, você clica e veja esse vídeo aí. Nesse vídeo lá eu expliquei: Saul não conversou com Samuel. Ou Saul conversou com o demônio, ou a espírita enganou Saul. Que veja que Saul ele vestiu uma roupa para se esconder, para que não fosse conhecido por ela. Depois que ela a conheceu, ela poderia ter enganado ele, porque ele mandou matar muitas espíritas, muitos feiticeiros, né? Então, temendo morrer também, ela acabou enganando ele. Ou então foi um demônio, sendo que as profecias não se cumpriram. Veja nesse vídeo aqui, que está aqui no final, para você chegar à conclusão também. E tem muitas doutrinas espíritas, né? E isso aqui que eu mostrei aqui, eu acho que não é nem a ponta do iceberg. Vai muito mais além. Mortos não voltam, né? Jó disse em Jó capítulo 7, verso 9 e 10, se não me engano, ele disse: assim como a nuvem que passa e não volta, aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir e nunca mais voltará para sua casa. Mortos não voltam. Quando alguém vê um morto, eu sei que isso é possível, quando um morto aparece para alguém, não é a pessoa que morreu,
É um demônio materializado na pessoa. Paulo diz que Satanás pode até se materializar, se transformar num anjo de luz para enganar a pessoa. E quanto mais numa pessoa que viveu e morreu, muito mais ainda ele pode se materializar na pessoa para enganar. Né? Aos poucos eu vou fazendo vídeos aqui refutando seitas e heresias. Né? É isso aí, então. Se gostou, dá um joinha aí. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.